Os ovos de Páscoa, que ocupam um lugar de destaque nos supermercados, chamam a atenção. E não apenas pelos diferentes tamanhos e recheios, mas também pelos preços. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o chocolate teve um aumento bem acima da inflação este ano, chegando a um reajuste de 12% na comparação com a Páscoa passada. A boa notícia é que, com dedicação, as informações corretas e um pouco de criatividade, é possível fazer deliciosos ovos de Páscoa em casa, gastando menos da metade do valor cobrado nos chocolates industrializados. Dá mesmo para fazer em casa, qualquer um consegue fazer? Precisa de muitas ferramentas, algum investimento alto nesse início, não? O investimento inicial é uma forminha, né, de acetato. Essa aqui é uma forma simples, tem 3 camadas, uma de acetato, uma de silicone e uma segunda de acetato, que ajuda a gente a porcionar muito bem o ovo, pressionar ele aqui dentro e sair com essa casquinha bem certinha. Agora, esse é o investimento inicial. O segundo são os ingredientes, né, que a gente precisa investir num chocolate. Pode ser um chocolate tipo fracionado ou um chocolate tipo comum, tipo nobre. E as embalagens também, se a pessoa quiser dar de presente, consegue também comprar uma embalagem bonitinha para presentear a família. O chocolate precisa ser derretido e normalmente passar por um processo que a gente chama de cristalização ou temperagem. É um processo que exige técnica, tem vários métodos diferentes, você consegue encontrar na internet vários tutoriais de como trabalhar com chocolate. Agora, eu não sei trabalhar com chocolate, como é que eu faço? Quero fazer de uma forma rápida, derreter, colocar na forminha e que ele fique durinho assim, né, como está aqui o nosso ovo de Páscoa. Dá para trabalhar então com chocolate tipo cobertura. Ele vai derreter, você vai colocar na forma, utilizar o molde e ele vai ficar durinho sem a necessidade dessa temperagem, desse trabalho com o chocolate em si. E aí dá para derreter no micro-ondas, banho-maria? No micro-ondas, no banho-maria, cortar em pedacinhos pequenininhos, derreter de 30 em 30 segundos para o chocolate não queimar e mexer sempre para ter o chocolate sempre bem lisinho, com bastante brilho e para que ele não fique queimado ou perca o chocolate em si, sempre devagarzinho no micro-ondas. A professora de gastronomia explica que depois de derreter o chocolate, basta colocar o produto nestas formas próprias, que custam de 6 a 12 reais e podem ser reutilizadas várias vezes. Nas lojas de confeitaria a gente consegue encontrar a forminha simplificada, que vem só com uma camada de acetato. Aí a gente tem que virar, bater o chocolate para tirar o excesso. Essa daqui facilita pelo seguinte, a gente vai ter uma camada de acetato que vai pressionar o chocolate aqui dentro, junto com outra camada, e vai fazer a casquinha assim que a gente tem que trabalhar com a forma. E vou acrescentar o chocolate até uma linha bem delicada que apresenta aqui dentro dessa forma. Essa linha é a minha guia do quanto de chocolate eu utilizo por cavidade. Então, nessa cavidade aqui, ele apresenta uma linha bem delicada, e eu vou preencher com o chocolate até essa camada. Então, vou colocar aqui no fundo da minha casquinha, espalhar muito bem. Preencher a linha é certeza de que a camada toda do chocolate vai ser preenchida. Então, a próxima etapa é colocar, então, a camadinha de plástico, né, de silicone, e colocar por cima a outra forma. Eu vou pressionar assim e vou virar essa forma de cabeça para baixo para fazer uma pressão aqui na casca. Então ela preenche por completo. Eu tenho que pressionar realmente aqui, ó, sem fazer buracos, pressionar para espalhar esse chocolate por toda a cavidade. Nesse caso aqui, se eu deixar em temperatura ambiente uns 30 minutinhos, esse ovo já consegue ser desmoldado. E se quiser agilizar o processo, jogar na geladeira 10 minutinhos, você consegue tirar ele rapidinho. Então a gente tem uma casquinha já pronta com chocolate e aqui é uma ganache, né, um trufado de laranja. Então, é basicamente uma ganache saborizada com casca de laranja. Pode ser laranja lima, laranja pera, laranja bahia, o que tiver à disposição. E aí a gente recheia essa casquinha e depois pincela com mais uma camada de chocolate. E fechando, a gente consegue fechar e montar um ovinho de Páscoa como do supermercado. Um saquinho celofane, papel chumbo e se quiser até colocar uma surpresinha no meio do ovo. Bom, de repente para a primeira Páscoa, né, de ovo caseiro lá, né, feito lá em casa, tô com dificuldade de fazer essa ganache aí e tal. Se eu fizer um brigadeiro, resolve? Perfeito, o brigadeiro é uma ótima solução para quem não está acostumado a fazer ganache, já sabe fazer o brigadeiro. Ao contrário do que muita gente imagina, o processo de embalagem do ovo de Páscoa também é simples e barato. Para finalizar então o nosso ovo trufado de laranja, a gente pegou uma folha uma folha de papel chumbo, que era uma só, e nós cortamos em 4 partes. Ela é bem grande, normalmente a gente compra nas lojas de confeitarias
por, em média, uns R$ 4 a R$ 3, mas um pacote que vem 3 folhas, que são folhas largas, que cada folha rende 4 unidades. Ou seja, eu consigo embalar aqui 4 casquinhas, 4 meias cascas. Então, eu vou pegar nossas cascas, colocar ela com as costas para baixo e embalar dessa forma, fechando o interior, porque essa aba não fique para fora, tá bom? Seja a parte exposta do nosso ovo. Assim como a gente compra ovo de Páscoa no supermercado, ele vem embaladinho normalmente no papel chumbo. Então, essa é a primeira etapa de finalização. Outra opção saborosa e também muito mais em conta do que os ovos do mercado é fazer um ovo de colher. Tem até um efeito aí, né, para presentear aí. Ele vai ser recheado então com brigadeiro branco com essência de baunilha e vai ter um toque aí na cobertura que a professora vai ensinar agora, né? Vamos lá. A casca é o mesmo procedimento, né? Fez o procedimento da casca daquele ovo anterior, só que ao invés de embalar, ele vai para essa embalagem diferente aqui para comer de colher. E agora? O que vai nesse ovo? A próxima etapa é rechear ele com um brigadeiro. Esse brigadeiro tem um ponto cremoso, né? Não vai ser aquele brigadeiro de bolear, que ele fica durinho. A gente quer ele um pontinho mais cremoso para a gente conseguir rechear, que a gente realmente coma de colher. Então é um ponto do brigadeiro de colher. Capricha no recheio, né? Pode deixar. Essa é a vantagem de fazer em casa. Você pode até dar um capricho maior aí, não é? No recheio? Com certeza. E se quiser colocar algum outro tipo de saborizante no brigadeiro, pode ficar à vontade. As raspas de limão, utilizar o brigadeiro de chocolate tradicional também, ou o que você preferir. Já tinha o chocolate, já tinha o brigadeiro, ainda vai uma camada de açúcar cristal em cima. Ele vai ter um gosto muito bom ficar ruim isso. Quando a gente caramelizar com o nosso maçarico. Com o maçarico, nesse caso aqui, eu vou abrir ele bem pequenininho assim, soltar um pouco do gás e, com todo o cuidado do mundo, porque o chocolate derrete, né? Eu vou localizando bem onde tem o açúcar. Tomar cuidado, senão a casca do chocolate. Tem que ser bem pequenininho assim, ó. Olha que bonito, o açúcar já vai... Para caramelizar. A casca, ela eventualmente vai dar uma leve derretida. Mas se vocês jogarem na geladeira, ela volta a ficar firme de novo e você não corre o risco de perder todo o seu trabalho com o chocolate. E aí, além de lindo, vai dar aquele saborzinho de caramelo. Lembra aquele caramelo do pudim, que é uma delícia, né? Então, para quem não tem, né, o maçarico disponível em casa, consegue esquentar, então, as costas dessa colher na boca do fogão e passar as costas dela aqui bem quentes nesse açúcar que está por cima. Tomar muito cuidado, porque a colher fica quente e uma vez que a gente utilize para isso, ele vai grudar um pouco da crosta de açúcar. É um ovo com mais de 300 gramas, isso é difícil você encontrar no mercado, né? Geralmente os ovos são bem levinhos, né? Uns 170 gramas, um ovinho com a casquinha bem fininha e sem recheio, né? Nesse caso aqui você tem a casca grossa, podem ver que ela é bem generosa e bastante recheio no meio. Ou seja, dá um pouco de trabalho, claro, mas vale a pena, né? Vale muito a pena. Pro sabor e pro bolso também. E pro bolso também, com certeza, com certeza.